Olá, sejam todos bem-vindos nesse nosso curso de Legislação em Segurança no Trabalho. Eu sou o Zeca Berves, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho e perícia judicial do trabalho. Quero aqui agora começar as considerações iniciais, aonde quero explanar para vocês, os participantes do curso, por que estudar legislação em saúde e segurança no trabalho. E a aplicação prática desses conhecimentos lá no seu trabalho. Então, primeiro vamos fazer uma análise do contexto da legislação prevencionista no arcabouço do direito, ou seja, dentro de todo o conjunto da legislação nacional, a legislação prevencionista é uma subespécie, vamos chamar assim, do direito do trabalho e do direito previdenciário. E qual a importância dos conhecimentos dessa legislação prevencionista, seja no direito do trabalho ou no direito previdenciário, para o exercício da profissão do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico em segurança do trabalho, do médico do trabalho e também do tecnólogo de segurança do trabalho? Eu sempre defendi a ideia de que a legislação aplicada em saúde e segurança do trabalho é uma das principais matérias que deveria ser ensinado nos cursos de formação de técnico em segurança, de tecnólogos e de engenheiros de segurança do trabalho. Por quê? Toda a obrigação de garantir ao empregado um trabalho seguro vem da legislação, vem de uma lei ou de várias leis que impõem ao empregador a obrigação legal de garantir aos seus empregados condições de trabalho seguras. E, como empregado, você vai usar dessa legislação para cumprir com essa obrigação e manter a empresa dentro da legalidade no que se refere ao contrato de trabalho e, especificamente, à segurança no trabalho. Como autônomo, você vai prestar consultorias, você vai ministrar treinamentos, então é imperiosa a obrigação de que você tem que conhecer da legislação. Consultoria significa a empresa te consultar sobre um assunto, sobre saúde e segurança do trabalho, e esse assunto vai estar sempre ligado a uma parte da legislação prevencionista do trabalho ou previdenciária. Se uma empresa te faz uma consulta, te contrata para uma atividade de consultoria, de assessoria, e te questiona, o empregador, sobre um determinado empregado que é membro da CIPA, ele te pergunta: posso demitir esse empregado? Você, dependendo da situação do empregado na CIPA, vai dizer para o empregador: sim, pode despedi-lo, ou, ao contrário, dizer: não, nesse caso, ele tem garantia no emprego. O empregador te pergunta: sou obrigado a pagar o adicional de insalubridade, de periculosidade? E dentro da lei que te leva para as normas técnicas, você vai ter que dizer para o teu contratante, para a empresa, se ele está obrigado ou não a pagar o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Se o empregador te pergunta as condições de trabalho que garante a aposentadoria especial, a alíquota do INSS relacionada com o seguro acidentário é o mesmo do trabalhador normal, você vai ter que conhecer desse assunto. E para você conhecer desse assunto, você precisa conhecer da legislação federal. Nós vamos estudar toda a parte da legislação prevencionista e previdenciária. Já vamos logo adiante tratar dessa diferença de legislação prevencionista e previdenciária. E todo o nosso arcabouço do direito, todo o conjunto da legislação prevencionista e previdenciária, ela vem lá da Constituição Federal.
quando se fala sobre direito ao trabalho seguro, sobre direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade, sobre o seguro contra acidentes do trabalho. É isso que a gente vai, de agora em diante, tratar com vocês. Na nossa conversa, vamos falar sobre a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, um breve histórico do direito prevencionista na CLT. Mais especificamente, sobre a saúde e a segurança do trabalho antes de 1977 e após 1977, com as alterações do capítulo 5º da CLT. E um fato jurídico de grande importância dentro da nossa área prevencionista foi a Portaria 3.214 de 78, que criou as normas regulamentadoras. E a importância de você, profissional de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, é entender a ligação das normas regulamentadoras com a CLT. Da onde vieram as normas regulamentadoras? Como nasceram as normas? Como surgiram? Isso veremos na sequência. Então, a legislação em saúde e segurança no trabalho, ela tem o seu início, ou a sua parte principal, vamos chamar assim, lá na Constituição Federal, que é a lei maior, a mãe de todas as leis, a Constituição Federal. Vamos ver os detalhes logo adiante. Na sequência, após a Constituição Federal, nós temos, dentro da CLT, as normas prevencionistas. Vamos ver logo adiante. Decorrente da CLT, das normas de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho que estão na CLT, nasceram as normas regulamentadoras. Nós temos a legislação previdenciária, que você vai entender as diferenças de legislação prevencionista e legislação previdenciária. Então, dentro desse conjunto de legislação em saúde e segurança do trabalho, nós temos tudo o que está disposto na Constituição Federal, nós temos o que está na CLT, nós temos o que está dentro das normas regulamentadoras, da legislação previdenciária, e também nós temos as leis municipais. Dependendo do município aonde você está pelo Brasil afora, aí no seu município, além do que temos na Constituição Federal, na CLT, nas normas regulamentadoras e na legislação previdenciária, também pode existir alguma lei municipal que trata de algum assunto relacionado à saúde e segurança do trabalho. Dependendo do estado que você está, existem as leis estaduais que podem tratar de saúde e segurança do trabalho. Em que condições o município pode elaborar uma lei prevencionista ou o estado criar uma lei prevencionista? É o que nós veremos na sequência dos nossos estudos. Aqui. Nós temos que entender, já de início, a diferença entre legislação trabalhista e legislação previdenciária. A CLT, nós temos a legislação prevencionista, que trata da saúde e segurança do trabalho, lá no capítulo 5º da CLT, do artigo 154 até o 200. É na CLT, na legislação trabalhista, que nós encontramos a obrigação da empresa em pagar o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Então, são normas trabalhistas. Por sua vez, lá na legislação previdenciária, nós temos assuntos relacionados com o seguro acidente do trabalho, com o seguro doença no trabalho, com a aposentadoria especial. E a gente não pode fazer confusão. Nem tudo o que garante o adicional de insalubridade pela CLT, pela legislação trabalhista, garante a aposentadoria especial lá na legislação previdenciária. Existem muitos casos que o empregado recebe o adicional de insalubridade, mas não tem o direito à aposentadoria especial. O conceito de seguro acidente do trabalho
ou melhor, o conceito do acidente do trabalho, o que é um acidente do trabalho, quais são os direitos decorrentes do acidente do trabalho, está aí na legislação previdenciária e não na legislação trabalhista. Muita gente se engana, achando que o conceito do acidente do trabalho é um conceito da legislação trabalhista, e não é, é um conceito da legislação previdenciária. Por quê? Decorrente desse acidente no trabalho ou da doença no trabalho, o benefício do pagamento do seguro-acidente de trabalho é feito pela Previdência Social. Então, só poderia estar dentro da legislação previdenciária. O E-Social, veremos mais ao final dessa nossa aula, o E-Social, onde é que se encaixa o E-Social? É uma legislação trabalhista ou é uma legislação previdenciária? Ou é as duas coisas ao mesmo tempo? É mais previdenciária ou mais trabalhista? Mais ao final. Na Constituição Federal, onde tudo tem o seu início que eu digo, no máximo da legislação, no ponto maior, é na Constituição Federal. Então, nós encontramos lá no artigo 7º da Constituição Federal, diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, quem trabalha lá no sítio, na roça, em atividade rural, e quem trabalha na cidade, né, os trabalhadores da cidade. Além de outros, significa que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros direitos que visem a melhoria da sua condição social. Então, quer dizer que, além de outros, significa que, além desses direitos trabalhistas que estão aqui na Constituição Federal, além dos direitos prevencionistas que estão aqui na Constituição Federal, existem outros direitos estabelecidos lá na CLT, na legislação previdenciária, na legislação municipal, na legislação estadual. Agora, eu vou destacar aqui os principais direitos prevencionistas, tá? Não vamos falar aqui nos direitos de trabalho, direito de hora extra, direito a férias, direito a 13º, esses são direitos trabalhistas. Especificamente falando, aqui nós vamos te mostrar só os direitos prevencionistas que estão lá no artigo 7º. No inciso 22, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Esse dispositivo aqui, esse inciso 22, ele é muito utilizado pelos advogados quando, no caso de um acidente do trabalho, entra-se com uma ação judicial, lá na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por acidente do trabalho. Então, o advogado diz mais ou menos assim: a empresa deve ser condenada ao pagamento da indenização por acidente do trabalho, porque desobedeceu o inciso 22 do artigo 7º da Constituição, que diz que é obrigação da empresa a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E a empresa descumpriu com as normas regulamentadoras, a empresa não fez isso, não fez aquilo, deu a causa ao acidente do trabalho e, por isso, deve indenizar o empregado. Então, vejam, o advogado ele vai fundamentar a sua ação de indenização nesse inciso 22 do artigo 7º da Constituição Federal. O inciso 23 diz assim, que são direitos, então, não é, dos trabalhadores urbanos e rurais, adicional de remuneração, ou seja, um valor a mais no seu salário para quem desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Vejam aí que eu destaquei em vermelho a frase penosa e na forma da lei. Então, você sabe, conhece, sabe muito bem do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade. E atividades penosas. Alguém sabe de alguma empresa que paga o adicional por atividade penosa?
o que é atividade penosa, né? Não existe. Sabe por quê? Porque na outra parte que está em vermelho, ali, na forma da lei, não existe nenhuma lei que criou a atividade penosa. E atividade insalubre ou perigosa? Existe na forma da lei? Claro, começa lá na CLT, aonde está o direito da atividade insalubre ou perigosa. E aí depois, lá na NR 15 e na NR 16, se estabelece quando e como será pago o adicional de insalubridade ou periculosidade. Então, poderia ser criada uma nova norma regulamentadora, a norma regulamentadora número 17, que não existe, né? É, norma regulamentadora número 16, não, a 16, vai até a 15, e aí depois a norma regulamentadora número 17, garantindo o direito à penosidade. Ou num dos anexos lá da NR 16 também, que fala da penosidade, ok? Então, não existe legislação que trata da atividade penosa. Na sequência, o inciso 26 diz que são direito dos trabalhadores reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. Logo adiante, nessa nossa aula, nós vamos ter ali uma partezinha específica sobre convenções e acordos coletivos que geram direito a alguma atividade dentro da empresa que altera salário, que muda, que transforma para melhor. Já veremos isso logo adiante. E no inciso 28, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aí, a pergunta que se faz em sala de aula é: a tua empresa paga seguro contra acidentes do trabalho para os seus empregados? Aí você vai pensar, vai dizer, não, minha empresa não tem nenhum seguro de vida, nenhum seguro contra acidentes de trabalho feitos por um banco, alguma coisa assim. Não. Tem, a tua empresa tem um seguro contra acidente de trabalho, que é o seguro que a empresa paga para a Previdência Social. A empresa, sobre o salário do empregado, paga 1, 2, 3 ou 4% para a Previdência Social a título de seguro contra acidentes de trabalho. Ou seja, quando o empregado sofre um acidente de trabalho, ele vai ser afastado após o 16º dia, quem paga o seu salário é a Previdência Social. Então, esse seguro a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer ou dolo ou culpa. Ou seja, embora o empregador pague esse seguro, se ele não der condições de trabalho e o empregado sofre um acidente, a empresa é obrigada a pagar a indenização. Muito bem, dessa forma chegamos ao final da primeira parte da nossa aula. E, na sequência, vamos dar continuidade com outro assunto. Até a próxima aula. Valeu, um abraço, tchau.